aí, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. E o nosso objetivo aqui é te mostrar que é possível você cultivar o seu jardim com Jesus, o seu relacionamento com Deus. E esse episódio só está sendo possível graças ao Estúdio PTF. Então, se você quer aí um serviço de foto, de filmagem, de estúdio, é só você seguir eles e contatar eles lá pelo Instagram, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E eu tô aqui com uma convidada muito especial e eu já quero começar a pedir para você se apresentar pra gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karine, sou da mesma congregação da Cate, da mesma igreja, compartilhamos da mesma fé, acreditamos no mesmo Deus grandioso, soberano, e casada, tenho 26 anos, estou na minha segunda gestação, hoje estou completando quatro meses, para honra e glória do Senhor, e é uma felicidade enorme estar aqui. Karine, eu queria que a gente começasse essa conversa, assim, você contando um pouco pra gente da sua trajetória, né? Queria saber se você nasceu num lar cristão, foi nessa jornada. Sim, eu nasci, sim, num lar cristão, graças a Deus. Eu tenho de berço algumas ensinamentos, né, que passaram para mim, a orar, buscar a Deus. E isso foi muito importante para minha base, para quem eu sou hoje. Graças a Deus eu tenho memórias muito boas da minha infância, dos meus pais, né, buscando a Deus, tendo essa rotina de todo domingo estar na igreja, todo domingo, né, ser separado para o Senhor, para a gente buscar o Deus. Então sempre cresci dentro da igreja, minha adolescência também sempre foi dentro da igreja, então cresci num lar cristão. Amém. Muito bom. E qual foi, assim, o momento que você realmente teve, assim, um encontro com Jesus? Porque a gente cresce, né, assim, tal, ouve pra lá, vai pra escolinha das crianças lá no departamento infantil, mas tem um momento, assim, né? Sim. Qual foi esse momento? Esse momento foi quando eu tinha 14 anos, que eu fui para um encontro com Deus. E já não era aquele encontro infantil, é aquele que é realmente já as mulheres e tudo, homens separados para um lado, mulheres para o outro, aquele bem tradicional. E lá teve Peniel, Busca do Espírito Santo, aquele bem tradicional, e eu acredito que foi fundamental para minha vida para dividir a Karine criança, a Karine agora mulher, embora 14 anos, mas eu acredito que foi dali que eu acredito que nunca mais eu tive aquela... Eu tive a certeza do que é certo e que é errado, que existe um Deus que rege todas as coisas, que a gente tem um pai, que a gente tem alguém para servir mesmo, e que como é importante a vida espiritual, né? Que o reino espiritual é mais importante e real quanto o físico. Foi nesse encontro aí dos 14 anos, o primeiro encontro. E nesse encontro com Deus, você teve, assim, alguma experiência, assim, que te marcou, assim, especificamente? Gente, ele é tão vivo, assim, que eu acredito que eu lembro que foi falar sobre a busca do Espírito Santo. O Peniel também, né? Embora 14 anos não tenha muitas coisas para falar, mas eu perdi meu pai com 9 anos, meu pai biológico. E nesses 14, minha mãe já estava começando a namorar, que hoje é meu padrasto, que eu também chamo de pai. Então eu já estava passando por aquela transição da pré-adolescência, adolescência, né? Então eu lembro que o meu Peniel, ele foi bem doloroso, porque você se rasgar, você dizer para Deus realmente as dores, né, de ter que superar um luto que eu era criança, entender que é uma fase, né, uma nova pessoa chegando na vida, permitir tudo isso. Então eu lembro que o meu Peniel foi para 14 anos, eu acredito que Deus já começou ali meu tratamento, né, de dizer, botar para fora, Senhor, não me sinto amado, eu sinto saudade, Senhor, e a gente foi se abrindo. E o Espírito Santo ali começou a trabalhar em mim a questão de carência, porque eu era muito carente. E tive essa história perdurando, assim, da minha adolescência inteira, de buscar a atenção de alguém por eu ter perdido meu pai muito cedo. Então, desde lá, o Espírito Santo já começou a atuar para que ele começasse a fazer a obra que tinha para fazer na minha vida. Uma cura, assim, né? Isso. Começou um processo de cura, Processo né? de cura. É muito legal essa questão do encontro com Deus. Eu e o Breno tá aqui, tá? A gente fez um encontro, foi o mesmo encontro, né? E teve um momento, assim, que eu achei muito especial. Não sei se ainda existe hoje. Muitos anos isso, tá bom? Mas teve um momento lá que é bem no final, assim, sabe? Eles falam pra você ficar uns 10 minutos, 5 são de cruz. Mas o meu teve, né? Que ficava assim. Pra gente tinha que ver assim.
Sim, Nesse momento, né? sim, passei também. Aquilo foi muito especial pra mim, porque realmente a dor no meu braço tanto tempo pendurado, por mim, por me amar. E é chocante, assim. É muito doido a gente imaginar o quanto nós somos amados por Deus, sabe? Não que você só vá se sentir amado por Deus se você fizer isso, tá? Não é isso. Mas foi uma parte de uma experiência que eu vivi. E foi muito especial na minha vida, né? E você falou, Karine, que seu pai faleceu, né? Quando você tinha 9 anos. Sim. E como que foi esse processo, assim, de luto pra você, né? Porque a gente tá falando de uma criança. A gente não tá falando de um adulto ou um adolescente, mas tu era uma criança ainda, né? Como é que foi? Eu lembro bem, foi bem... Tudo é muito vivo, né? Acho que eu tinha 9 anos, então dá pra lembrar de bastante coisa. Foi um infarto, então o processo do luto foi quando, assim, algo me fez levar lá na frente, falando, um dia a mamãe vai casar de novo. E eu não vou deixar essa pessoa mandar em mim. Comecei a me bloquear. E embora eu fosse uma criança, hoje eu entendo o poder de que quando a gente fala as coisas. E eu cresci com... Passei a minha adolescência com meu padrasto muito difícil, porque eu me bloqueei. Realmente, as palavras de uma criança de 9 anos que disse, eu vou me bloquear, eu não vou deixar ninguém fazer isso. Eu amava, respeitava, chamava de pai e tudo. Mas aquele sentimento assim, de cuidado de pai e filho eu não conseguia ter. Mas eu amava muito, né? Meu pai neto, beijo. Então foi muito difícil essa fase. E tudo isso porque eu falei com 9 anos, né? Porque eu decretei que seria daquela forma. E as palavras têm poder. Então foi a questão do luto, ela, por mais que não me afetasse, por mais que eu não chorasse na minha fase da adolescência, eu sofria por coisas que eu concretizei ali, eu fiz convicções ali, né? Eu criei convicções ali e que realmente foram muito difíceis de quebrar e que só na minha fase adulta que eu consegui quebrar tudo isso. Sim. E aí que entra o tratamento de Deus, a paternidade. Como é profundo isso, né? A gente ter realmente um direcionamento nesse momento do... Né? Minha mãe faleceu, eu já tinha 17 anos, né? Quando faleceu. E eu lembro que aparentemente foi pouco tempo, mas eu fiquei presa, assim, sabe? 5, 6 meses presa. Eu tava no automático, eu trabalhava na época já como menor aprendiz, eu ficava no automático, eu ia pros lugares, mas era como se eu não conseguia viver, sabe? E foi um processo de entender que aquilo também era a vontade de Deus. No momento, eu não conseguia entender. Eu lembro que eu falei pra Deus assim, Deus, você ressuscitou tantas pessoas na Bíblia, porque você não ressuscitou minha mãe? Imagina você nessa conversa com Deus. Foi assim, pesado, sabe? E eu fiquei presa naquele luto, assim, por alguns meses. E Deus, ele foi tão gracioso, sabe? E foi tão gracioso, ele me arrancou daquele lugar. Só que o luto deixa marcas, né? Sim. E eu precisei ser tratada, eu precisei liberar perdão pra minha mãe, porque a gente tinha muita pendência, muita coisa mal resolvida, né? Sim, fica. Só que quando você decide viver uma vida com Jesus e você se submete mesmo, ele vai te levando, né? Sim. Cada dia um pouquinho, por ali numa feridinha, alguma coisa assim. Vai né? Tratando. Mas é uma questão de se submeter mesmo, né? E aí você falou que você teve esse encontro dele lá quando você tinha 14 anos, mas aí você continuou com Jesus sempre e até hoje nunca se desviou. Sim, eu acho que eu me desviei 3 meses só mesmo, e sem nem me desviar, sabia não, eu fui até... Não sabia nem se desviar, Não sabia nem se desviar, porque eu passei 3 meses, o Senhor me encontrou logo, eu falava, Senhor, tem gente que passa anos e anos e faz tanta coisa errada, eu só pisei 3 meses fora, o Senhor já me busca de novo, e depois eu vim ver o amor, né, eu falo, nossa, o Senhor não quer um segundo que a gente fique longe. A gente tem essa escolha. E quem já passou uma vida toda da igreja, qualquer coisinha já é ao extremo, né? Qualquer coisa já é ao extremo. Como eu cresci num lar cristão e eu tive essa do certo e errado muito cedo, tipo, eu não falava palavrão, né? Aí, mesmo longe dos meus pais, porque tem a fase da adolescência de você não falar na frente dos pais, sim, né? Mas falava na escola, e eu não falava nem na escola. Sim. E na escola o pesal falava, fala aí, carinha, fala aí um palavrão, não sei o que, me incentivando a falar, e eu falo, não fala. E o que vem na tua cabeça quando tu bate o pé? Ai, tipo, gritar, sei lá, qualquer coisa que não seja um palavrão, porque não tava, porque eu sabia que o tempo todo, onde eu estivesse, Deus estaria presente. Então eu comecei, isso já tava implantado dentro de mim. E foi assim, e é assim até os dias de hoje. Né? Por isso a importância, né, do Senhor, de uma vida com Deus desde, né, do nascimento, desde da infância. Ele vai começando a criar raízes. E quando chega na parte adulta, na fase adulta, aquilo já está muito concretizado, muito sólido. Tem que mude aquilo ali.
Sim, né? muito bom, né? É bom a gente falar sobre isso, né? A Karine já é mãe, né? Eu ainda não, né? Você vai me dar essa graça um dia. Mas é importante a gente pensar que o nosso trabalho na vida dos nossos filhos não é em vão, né? Isso, Tanto pra parte ruim quanto pra parte boa, né? verdade. E graças a Deus, a Karine teve uma família que esteve ali falando de Jesus pra ela, né? E um momento ela teve um encontro com Deus, sabe? Ela teve realmente esse start assim na vida dela, sabe? Só que antes já estava sendo plantado pela família dela isso, né? Então talvez você seja mãe, talvez você seja tia, né? Não sei, talvez tenha uma criança aí no ambiente onde você vive. Aproveita essa oportunidade que ela ainda é criança para você plantar. Porque quando a criança é criança, nessa fase da infância é que a gente planta. Porque a colheita vem depois. Ela é adulta. Seja uma colheita ruim ou uma colheita boa, né? A minha mãe participou, assim, de me ensinar, acredito que até os 11, 12, ela nunca foi aquela mulher espiritual. Sim. Mas a minha adolescência sempre foi por, tipo, uma tia, uma avó, sempre teve alguém para me ensinar a Bíblia, né? Eu sempre tive alguém ali como mentor, sempre. Né, os meus pais até os 10, 11 anos, e depois veio uma sogra da mamãe, que ela tinha em outro relacionamento, e ela era pastora, e eu andava com ela, nossa, eu amava, eu ia pra vigília, foi na fase que eu fui pentecostal, né, de ir pra escola de saia, de não poder cortar cabelo, tudo isso, aquele bem tradicional. Então eu aprendi muita coisa, aprendi sobre o jejum, com 12, 13 anos, já aprendia, mas ainda não tinha aquele encontro que eu falei com 14, era aquela base ali. Fazia porque eu via o exemplo de alguém fazendo, mas não que aquilo realmente estava em mim. Quando eu completei 14 que fez a mudança. Quando eu completei 14, já foi a minha tia, que é irmã do meu pai. Hoje o meu padrasto, né, mas meu pai. E depois a minha tia foi a minha adolescência inteira com ela sendo ali a minha mentora, a minha mãe espiritual. Tudo que eu aprendi, como ler, como entender a Bíblia, tudo isso. E o Senhor sempre cuidando de mim. Sempre cuidando. Tipo, você sempre vai ter alguém. E quando eu cheguei na fase adulta, trocou, né? Eu lembro que quem foi essa pessoa foi o Junho, o diácono da nossa casa, né? Ele entrou na nossa vida através da empresa do meu pai, como gestor financeiro. E eu falei, meu Deus do céu, ele começou a falar muitas coisas que depois eu posso mencionar aqui. E eu falava, Senhor, eu já tô longe da minha tia, opostos, bairros muito opostos, não consigo mais ter aquele cuidado, aquela proteção, aquele, sabe, de ficar mantendo. Aquele cuidado que você tem de discipular tudo, tava muito longe para mim, muito distante. E eu já estava em outra fase. E eu falei, Senhor, não me deixa sozinho, envia mais alguém. E quando o Junho chegou, que ele se encontrou com a minha tia, eu entendi como se ele tivesse, como se a minha tia estivesse passando a certidão espiritual pro Junho. E dali em diante, quando eu casei, o Junho começou a ser nosso líder, né? Nosso mentor. A gente tem ele assim. Nós temos nossos pastores e tudo, mas sempre tem alguém que, tipo assim, aconteceu alguma coisa, a gente liga. Né? Tanto da empresa quanto na vida espiritual. Qualquer dúvida a gente liga, a gente pergunta, é a pessoa que a gente corre. Porque sempre eu acho muito importante a gente ter. E o Senhor, ele envia essas pessoas. Quando cala perto, a gente corre pra Deus, corre, mas a gente precisa assim, mano, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo certo? O que eu tô fazendo? A gente precisa de alguém. E hoje, pra gente, o Junho é essa pessoa. Sim, glória a Deus. Muito legal você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas de Deus porque não buscam ajuda. Exato. E uma coisa que tem que ter na vida do crente é humildade, cara. A gente tem que reconhecer que a gente não caminha sozinho. Gente, eu não sei tudo. Tem horas que eu tenho que correr pra minha líder e falar, olha, eu tô assim, 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 preciso de ajuda, ora por mim, faz isso, faz isso. Tem horas que eu tenho que correr pro meu marido, porque ele também é um mentor espiritual. Hora que na minha cabeça, me ajuda tal, você acha que eu tomo essa decisão, eu não tomo, sabe? É necessário a gente buscar ajuda. Pode ser que seja no líder mesmo da sua igreja, ou pode ser que seja num parente, como foi o caso da Karine no momento inicial, né? Que a tia dela foi essa mentora espiritual pra ela, sabe? Não tente caminhar sozinho, porque com alguém você vai muito mais longe. Principalmente se a pessoa já tiver mais experiência que você, cara. Exatamente. Ela vai te ajudar, ela fala, olha, eu já passei por isso daí, vai dar isso, 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 é melhor ter esse caminho, vamos orar por tal coisa, porque se a gente não orar, isso. Então busque ajuda, de verdade. Não é fraqueza a gente buscar ajuda, sabe? Mas é porque a gente reconhece que a gente precisa ser fortalecido, né? E a gente é um corpo como igreja. Eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento. Como corpo, a gente precisa crescer. E você falou, Karine, depois dos 14 anos, aconteceram algumas coisas
que começaram a vir na vida adulta, a questão da cura em algumas áreas e tal. Sim. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas Sim. experiências que você teve com o Senhor. Sim. Como eu falei que na minha infância eu me bloqueei, tive muita dificuldade de ver o Senhor como pai. Porque a partir do momento que meu pai faleceu, pra mim, a minha paternidade foi junto. Aquela pessoa que você corre, se sente filho, você tem um abrigo ali, tinha enterrado junto. E eu também decretei isso. Então, pra quebrar, foi na minha fase já adulta. Como eu falei antes, eu tive um relacionamento muito difícil com meu padrasto, com meu pai. E aí, quando foi na fase adulta, eu saí de casa, eu me casei e tudo, e depois eu já tava morando sozinha. E foi no dia que o Júnior encontrou, né? Que teve uma reunião de negócios, a gente foi lanchar e ele olhou assim pra mim e falou bem assim: o Senhor vai te ensinar agora a ser filha, porque tu só sabe ser serva. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não entendi nada na hora, mas depois, hoje, né, faz muito sentido, porque a minha vida toda, olhando pra trás, dos meus 21 anos pra trás, eu realmente só sabia servir. Sabe aquela pessoa que vai pra igreja pontualmente, chega cedo, não falta culto, tá sempre no altar. Você tá ali por servir. Se eu colocasse numa balança entre servir a Deus por amor, por obediência, por querer realmente servir o Senhor, ter uma pessoa a servir, a devoção, acho que é a melhor palavra que se encaixa, e na outra balança ter eu que preciso de ir até o culto, eu que preciso buscar aquela palavra. Eu não tinha esse entendimento. Então, a balança de servir pesava mais do que eu preciso ir para a igreja, porque eu que preciso da palavra. Entende? Sim, então, a balança de servir pesava mais do que eu que preciso disso. Então, virou a chave quando ele falou bem assim: a partir de hoje você vai aprender a ser filha. Só que Deus sabe como que a gente é. Se ele só falasse ali e eu voltasse para minha casa, eu nem ia aprender nada. E o Senhor sabe que comigo só funciona por exemplo. Por isso que ele sempre colocou alguém na minha vida como espelho. Sim. Sempre teve alguém como espelho, porque eu olhava e aquilo era espelho para mim. Sim. Eu olhava e aquilo era espelho para mim. Sempre teve. Então o Senhor falou assim: vai voltar para casa do teu pai e tu vai aprender a ser filho. Dessa vez vai ser diferente. E o papai, o que mais ele pedia dá uma chance pra fazer diferente. Porque ele também se casou com a minha mãe, ele era muito novo. Ele também era, né, jovem. E eu era adolescente. Os nervos a flor da pele, a gente entrava muito em choque. E depois que eu saí de casa, ele percebeu. Ele amadureceu, eu também, né, virei mãe e tudo. E ele falou: me dá uma oportunidade de fazer diferente, filha. Eu quero cuidar de você diferente. E eu falei: tá bom. Entendi como Deus estivesse me chamando. E eu fui morar com ele. Voltei pra casa dos meus pais. E no começo, né, tava meio rebelde. Ele dizia: não quero isso, e eu fazia. Porque como eu cresci numa casa onde foi muito fechada, tipo assim, rigorosa, muitas regras, né? Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente quer mostrar pros nossos pais que a gente tem o controle da nossa vida. Mas não é a questão de, tipo, vou fazer tudo o contrário. É que quero mostrar que eu tô no controle da minha vida. Sim. E aí ele dizia: Carinha, é melhor tu não fazer isso. E às vezes, pra desafiar, pra mostrar que eu tava no controle da minha vida, eu fazia o oposto, né? E tava errado. E quando eu lembro da palavra que eu recebi através do Júnior, que não me conhecia, falou assim: você vai aprender a ser filha. Aí eu falei: filha não é só a parte boa, que ganha as coisas. Filho também aceita a correção. Quem Provérbios fala que o bom filho aceita a correção. E o papai começou a dizer, né? Não faz mais isso. Não é bom que você faça isso. Eu já adulta, tendo que receber ordens como se fosse adolescente. Aquilo ali tava me quebrando. Aquilo ali, Karine, tu não pode dormir mais fora de casa. Eu falei: peraí, eu sou divorciada, já fui mãe, morando de novo na casa do meu pai, eu vou passar por causa disso tudo de novo? E antigamente era: tu tá falando com quem? E recolher meu celular na adolescência. Aí na fase adulta, né, não quero que você mais saia de casa porque tá morando aqui. Eu falei: Jesus, tô passando tudo de novo. Mas eu lembrei que tinha um propósito. Falei: o Senhor tá me ensinando a ser filha. E aí começou esse tratamento novamente. E eu, uma adulta já, né? Foi que eu comecei a entender. Quando do nada meu pai começa, graças a Deus abençoando ele, começa a me proporcionar uns presentes que eu não imaginava. Aí chegou e me deu um carro. Aí eu falei: olha, mas esse carro aqui ele é 2006 e 2008. Tu queres? Eu falei: meu Deus do céu, nunca mais vou andar de Uber na vida. Você tá me perguntando se eu quero um carro 2008. Claro que eu quero. E tipo assim, fiquei muito feliz. Eu fiquei 2 dias sem acreditar. Meu Deus do céu, eu ganhei um carro.
E um carro. Onde que eu ia ganhar um carro? Onde que eu ia fazer isso? Tipo assim, eu comecei a comparar a minha fase da adolescência, que, tipo, era tanta birra que eu não ganhava nada. Sim. Entendeu? Eu também, tipo, sabe aquela pessoa ruim que tu não tem vontade de fazer nada mesmo, assim? Sim. Eu era mais ou menos isso, sabe? Não dava, porque era o tempo todo birra. Então, quando eu comecei a ganhar uns mimos que eu sentia, quando o papai dizia assim, toma, isso aqui, presente caro. Toma isso aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não mereço. E, tipo, eu não tinha feito nada pra ganhar. Aí eu comecei a entender como funciona o relacionamento com Deus. Você não faz nada pra ganhar as coisas de Deus. Não é só, tipo assim, ele vai lá e abençoa, beleza. Mas não tem nada que você possa fazer pra recompensar isso. Ah, Senhor, a partir de hoje eu vou todos os dias pra igreja pra poder pagar a bênção que tu me deu. Não tem nada que recompense as bênçãos de Deus. Nada que a gente faça que possa recompensar. Então você se sente constrangido quando ganha algo de Deus. Quando você ganha uma bênção que você fala, meu Deus, uma cura. Fala, Senhor, eu sei que eu paguei preço, eu sei que eu orei, Senhor, mas ainda assim uma cura não chega aos pés do preço que você paga. Sim. Porque é surreal, é indescritível. Uma cura é uma cura, você tá liberado daquela doença pro resto da vida. Sim. Não tem dinheiro que pague, não tem promessa, não tem oração, não tem jejum que pague o alto preço de uma cura, de um milagre. Né? Então, nada chega comparado a isso. Então, quando eu comecei a ver as coisas que eu recebia, bens materiais do meu pai, que eu não ganhava antes e de alto valor, eu comecei também a ganhar no reino espiritual discernimentos que eu não tinha. Discernimentos que eu não tinha. Então, eram bênçãos também espirituais. Sim. Experiências com Deus espirituais. Era um novo nível, que era a paternidade. Um relacionamento que eu ainda não tinha. Uma área que eu ainda não tinha acessado. Anos sendo cristã de berço. Mas tem 3 anos que eu descobri o que é a paternidade, que começou do zero. É como se ele tivesse isolado o que eu aprendi. E a gente não descarta o que a gente aprendeu por aí, nas outras igrejas, nas outras congregações. Tudo serve para acrescentar. Sim. Ele guardou, ele disse, agora é uma nova fase. É um novo ciclo. Você aprendeu sobre servir, sobre devoção. Agora eu vou te ensinar sobre paternidade. Eu vou conversar aqui contigo sobre paternidade. Vou te ensinar a ser filha. Sim. E foi incrível. Foi incrível. Eu falava, Senhor, não tem como. Senhor, não tem como. Começou a vir frutos de quando a gente paga preço, a gente começa a orar, a gente começa a pedir, e do nada a gente esquece das coisas que a gente pede. Quando começa a acontecer, a gente fala, meu Deus, eu sou tão abençoada e tal. A gente esquece até que pede. E o Senhor começa a entregar em momentos que a gente assim se sente mais, poxa, mas eu não tô nem orando mais agora. Eu não tô nem mais pedindo isso. A gente já começa a se sentir indigno de estar recebendo tais bênçãos. E é isso, acho que eu já me perdi, mas é isso. Não, tá tudo bem. Tudo certo, é muito bom, né? Porque você falou que o Senhor, você aprende as coisas, por exemplo, né? E o que Deus fez? Ele movimentou tua vida natural, para que pudesse aprender princípios para aplicar na vida espiritual, Exato. né? Gente, Deus é intencional. Não existe nenhum Deus como nosso Deus. Deus é assim, ele conhece tintim por tintim do nosso coração. Então ele fala, vou colocar a Kátia nesse processo porque eu sei que se não for nesse processo ela não vai aprender tal coisa, né? Vou colocar a Karine nesse processo porque eu sei que se não for nesse processo ela não vai aprender tal coisa. E é muito legal de falar sobre paternidade, porque a coisa que eu aprendi sobre paternidade é receber. Cara, eu não sabia receber. Eu não sabia ser cuidada, sério. Não sabia. Tipo assim, toma, Katinha, esse celular vou te dar de presente. Não precisa. Eu não preciso de um celular novo. Eu não preciso disso. Pode ficar pra você. Eu não sabia receber as coisas. Então, eu cresci também dizendo assim, se eu quero alguma coisa, eu vou trabalhar e pagar. Eu vou trabalhar e pagar. Tudo que eu quero, eu vou trabalhar e pagar. E do nada, eu me programava, meu Deus, daqui eu vou pagar um celular. Quando eu chegava, meu pai me dava o celular. Eu dizia, meu Deus, sem esforço nenhum. Ele fez com o celular, eu disse, meu Deus, meu sonho é ter os dentes tudo branquinho, colocar aquelas facetas e tudo. Aí liguei, planejei, quanto? 5. Eu falei, eita, parcela de 10 vezes? Parcela. Aí, mãe, vem fazer uma avaliação. Aí, beleza, cheguei lá, teus pais estão te dando de presente. Eu falei, Jesus. Começou a vir tanta coisa que eu falei, Senhor, então... Que é isso? Que é isso? E, tipo, você se prepara pra fazer algo que você quer fazer, mas o Senhor vai lá e te surpreende. Na força do seu braço, né? Você quer fazer na força do seu braço. E a vida com Deus não é sobre a força do nosso braço, né? Não é. E é muito doido, porque não se reflete só no espiritual, mas no físico, sabe? Eu tive muitas experiências assim como você, porque eu não sabia realmente receber, gente. As coisas. Pra gente ser filho, a gente precisa aprender a receber. E receber é humildade, tá? É. A pessoa orgulhosa, ela não sabe receber.
Aí eu lembro que eu recebi uma palavra, acho que faz uns 2 anos. Deus falou bem assim pra mim. Você tem sido muito fiel, né? Uma pessoa foi usada em palavra de conhecimento pra falar isso pra mim. Você tem sido muito fiel. E como um bom servo fiel, eu vou te dar presentes. E eu fiquei empolgada. Eu falei, caraca, eu vou ganhar um monte de presente. Aí começou um monte de porrada, uma atrás da outra. Eu falei, não era presente que eu ia ganhar, tá errado. Essa palavra não é de Deus. E aí tá, né? Amém. Não é porque Deus deu uma palavra, ele que vai ser no mesmo momento que a gente vai viver. Exato. E eu esqueci. Eu esqueci. E eu ainda não tinha entrado nesse processo de aprender a receber, aprender a ser cuidada, né? A minha paternidade já tinha começado a ser tratada, mas não ainda nessa área. Porque isso também faz parte da paternidade, né? Aí tá, passou acho que 1 ano, por aí, assim. Eu realmente comecei a receber presentes, só que eu não me toquei que era presente. E não era assim, presente, tipo, um carro de luxo, uma viagem para Beverly Hills. Não era essas coisas, não. Era tipo assim, um vestido, um tênis, entendeu? Eu vou pagar o teu lanche hoje. Essas coisas assim, entendeu? E aí, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, né? Que eu precisava ser humilde pra receber. E aí, tá, comecei a receber. E, tipo assim, quase toda semana esse tipo de coisa acontecendo comigo. Eu não tava entendendo, mas eu falei, diga sim, né? O Espírito Santo falou, diga sim. Digo sim, eu tô dizendo sim pra tudo. Mas assim, lá dentro do meu coração eu tava, Espírito Santo, eu quero pagar tal coisa, eu não quero precisar que a pessoa me dê. Entendeu? E o tempo todo ele falando, diga sim, diga sim, diga sim. E quebrando assim meu orgulho, sabe? Me tratando mesmo. Aí tá, passaram-se os meses, né? Vários presentes eu recebendo, nesse sentido, assim, que eu tô falando. E aí o Senhor falou, lembra que lá atrás eu dei uma palavra pra você, que você ia receber presentes? Pois é pra tratar exatamente essa parte do seu coração. Você não sabe receber as coisas. Você cresceu sem receber nada. Você cresceu tendo que pagar pra ter. Tendo que trabalhar pra ter. Pois eu te ensino que ser filho é isso. Exatamente. Eu te dou, sem você fazer esforço. Exatamente. Cara, é muito doido. E essa é a vida com Deus, gente. Não é que você vai viver uma vida doida, desgraçada. Não é isso que a gente tá falando, mas a gente não tem as coisas porque a gente merece. A gente tem as coisas porque Deus nos ama. Isso é relacionamento. E isso constrange tanto a gente que a gente fala, por que eu não vou orar? Por que eu não vou buscar? Por que eu não vou entregar minha vida pra esse Deus? Porque a gente se sente tão constrangido, né? Tão amado que eu falo, cara, não tem como. Não tem como. Né? Essa foi uma das experiências que você teve, né? Com a paternidade de Deus. Mas eu imagino que não acabou por aí, né? Você tem alguma outra experiência para compartilhar com a gente em relação a isso? Bom, acho que a mais marcante em relação ao que Deus promete e realmente ele cumpre. Ser fora do normal e a gente achar que é no nosso tempo que você estava falando, né? Aos 16 anos, eu sempre tive, logo quando eu tive a diferença, né, do encontro, eu sentia minha família no altar de Deus e eu falava, é isso que eu quero, minha família no altar de Deus. Deus levou meu pai, mas trouxe meu padrasto, virou meu pai um homem de Deus, sempre na família veio meu irmão e a família no altar de Deus. Então sempre tive referência de família no altar de Deus. Então eu falei, eu quero isso pra minha vida. Só que se tornou uma coisa tão grande que, tipo, aos 16, 17 anos, eu não sabia por que prestar vestibular, não sabia que faculdade faria. Eu tava mais em dúvida, mas se alguém me perguntasse o que eu queria fazer era casar. Tipo assim, era uma certeza muito grande. E já tinha nome de filho, já tinha nome disso. Tá? Já imaginava como eu queria, dias de domingo, seguir aquela rotina que eu já tinha. Era o que eu desejava. Então, com 16 anos, em 2015, lá ali por julho, junho, eu recebi uma promessa da minha tia, que era pastora, essa que me acompanhou. O Senhor falando através da vida dela que eu seria muito feliz, que Deus estaria preparando a pessoa, que não era para me ficar preocupada com isso, porque o Senhor no tempo certo traria a pessoa. E que essa pessoa seria apaixonada por Jesus e que eu seria muito usada no meu ministério. Amém. Por ser da minha igreja, por ser pessoas assim que eu já conheço, a gente guarda e amém. Só que aquilo ainda ficou. Quando foi em outubro, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, pastor que eu nunca vi na minha vida, eu estava num lugar onde eu não queria estar. Falei, eu quero ir pra minha casa. Aquelas adolescentes que não gostam de sair com os pais e os pais forçam a sair. Eu não quero estar aqui, eu quero estar na minha casa, no meu celular, no meu Wi-Fi. E aí eu, emburrada, ele olhou pra mim assim, falou, eu quero conversar com você. Levou pra um quarto, os meus pais, botou a mão e falou exatamente as mesmas palavras de meses atrás que a minha tinha falado. E eu fiquei, meu Deus. E ele disse, você vai, não se preocupa com casamento, não se preocupa com a tua vida, porque o Senhor ele tem preparado tudo. Você vai ser muito usada nas mãos do Senhor, você e seu esposo. E você vai saber quem é, porque ele vai ter o mesmo mistério que você.
Aí eu fiquei, meu Deus. Aí ele faz prova. Prova pra você achar que eu tô falando besteira aqui. Faz prova com Deus e tudo. E eu falei, meu Deus. Essa promessa é realmente aquilo que eu já tava ansiando. Era assim, o Senhor, eu já tinha um sonho. Sim. E eu pensei que esse sonho era meu, mas era o sonho do Senhor dentro de mim. Sim. E ele só fez verbalizar, confirmar aquilo. E eu fiquei, meu Deus, meu sonho é casar. Se alguém perguntasse o que eu queria fazer da minha vida, eu não sabia. Mas que eu queria casar, eu queria. Entendeu? Então nunca foi pra mim embora devesse, tá, meninas? Orem, vejo o que vocês querem pra vida de vocês, profissionalismo. Eu não tinha, o meu sonho era só casar. Era só a minha meta de vida. Uhum. Não sabia. Tipo assim, eu consigo fazer outras coisas, sou boa em várias coisas, mas eu nunca me preocupei com a área profissional. Né? Foi até um erro, até, né? Já abri faculdade, né? Entrei na faculdade, tranquei a faculdade, mas, tipo, não conseguia concluir. Eu digo até que é um defeito, acho que do TDAH, que a gente não tem constância, né? A gente não consegue finalizar aquilo. E aí, eu deixei, trabalhei com meus pais e tudo, mas nunca desejei uma carreira profissional. Sim. Na minha cabeça, se eu resolvesse a minha vida espiritual, eu conseguisse casar, já tava tudo certo. Uhum. E aí foi quando eu imaginei assim, sair daquele dia com aquela casa, com aquela promessa. E fiquei, meu Deus. Vou fazer 17 anos, eu tenho uma promessa. Completei 18, falei, meu Deus do céu, já tenho maioridade, nada de eu casar. Nada de eu conhecer nem ninguém. Uhum. E eu achando que, tipo, a vida se acaba aos 25, porque é como se fosse um cronômetro. Porque, como se fosse um cronômetro, eu preciso casar. E eu entendi, depois que aconteceu muitas coisas, eu entendi que quando Deus lança uma promessa na nossa vida, o diabo ele não tem como alterar isso. Sim. A única coisa que ele tem é como adiantar algumas coisas, fazer a gente meter os pés pelas mãos, para poder fazer cumprir a promessa do nosso jeito. Te confundir, te distrair. Exatamente. Né? Porque a promessa tá lá, não tem Sim. como mudar ela. Uhum. Mas aí o que faz a gente não alcançar essa promessa é ele prometendo algo parecido. Uhum. E aí a gente cai nesse parecido e não alcança a promessa de verdade. Porque a gente não tá afirmado realmente no Senhor. A gente olha na promessa. A gente não olha pro Senhor. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Infelizmente, eu olhei pra primeira pessoa que disse que ia casar. E fui. Uhum. Doida pra sair de casa, porque tava vivendo presa. Uhum. Né? E casei. Casei com 19 anos, tive a Laura. Vivi um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Né? Passei por violência emocional, violência psicológica. Passei por muitas coisas, traições. Tudo isso passei e não largava o Senhor por nada. Aí que eu pagava preço, aí que eu orava, aí que eu buscava. Eu tinha certeza da promessa. Uhum. Eu sabia que quem prometeu podia mudar a pessoa. Eu falei, meu Deus, o Senhor, tu és o que pode fazer. Só que o Senhor, ele só trabalha na vida daquele que permite. Sim. Se a pessoa não permite, ele não tem como o Senhor fazer. O Senhor, ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele não é invasivo. Sim. Ele precisa da nossa permissão para fazer. Sim. Né? E eu tinha um total coração aberto. Falava, Senhor, e entrava em propósito, e orava, e buscava. Foram 5 anos buscando aquela promessa, para se realizar aquela promessa, que eu teria um casamento abençoado, que eu teria uma vida no altar, que eu serviria com a minha família dentro da igreja. E quando a promessa falava que ele ia servir o mesmo ministério, quando eu descobri que a pessoa que eu ia casar tinha um chamado levítico, eu falei, nossa, é cumprimento de promessa isso aí. Uhum. Só porque a pessoa cantava, eu achava que a pessoa ia cantar comigo na igreja e já era tudo, era o suficiente. Sim. Quando ele falou, faz prova de mim, eu falei, tá aí, rapaz, canta. Tá aprovado. Tá aprovado. Então, assim, criei na minha cabeça. Só que quando o Senhor falava de ministério, não era de chamado. Sim. Eu entendi chamado. Porque na época, eu acho que não fazia pra mim tudo propósito, ministério e chamado era a mesma coisa. Uhum. Depois que a gente cresce, a gente vê que são coisas diferentes. Sim. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, o chamado é igual, então vai dar certo. Só que não, quando eu casei, passou 2 meses, a pessoa não foi mais pra igreja. Era tudo só da minha cabeça, acho que foi tudo mesmo só pra... E eu sabia que aquilo ali era consequência das minhas escolhas. Foi eu que escolhi, foi eu que disse sim, não foi o Senhor que disse sim. Não foi o Senhor que me empurrou pra aquilo ali. Foi eu que adiantei o que eu achei que era promessa. Porque eu queria tanto que a promessa se realizasse na minha vida, que eu fiz com que a promessa acontecesse na minha cabeça. E paguei aí, infelizmente, paguei 5 anos. Fiquei ali 5 anos tentando fazer com que mudasse. Mas eu nunca perdi a esperança de que Deus, ele mudaria a minha vida. E nesse meio caminho, o Senhor, ele enviava pessoas
como se fosse regar a plantinha ali da esperança. Sim. Não é isso que eu tenho pra ti. Eu vou mudar a tua história. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu lembro benzinho de um dia que eu tava trabalhando no supermercado. Tinha um quiosque lá dentro. E aí uma mulher parou e falou bem assim, ei, não te preocupa com teu marido. O Senhor vai trazer ele. Detalhe, já estava casado. Eu falei, meu Deus, é da carne. É da carne, é da carne, é da carne, meu Deus do céu. E nesse tempo a minha tia, minha pastora, tinha um restaurante na frente. Aí a mulher continuando. Tenho pra falar pra ti que não te preocupa com o marido. É bom ser amada, né? Aí eu, não sei, não. Aí eu não sou amada, eu não sei. Aí ela disse, é bom ser amada, não te preocupa, Deus vai enviar alguém que te ame do jeito que você merece e do jeito que você quer. Aí eu, por dentro, assim, Deus vai matar o menino. Deus vai matar o menino? Aí eu falei assim, porque na minha cabeça já não existia mais nem como aquela pessoa mudar. Sim. Era só outra. Aí eu falei, meu Deus do céu, Senhor. E eu sabia, na época eu imaginava que só podia casar se a pessoa partisse, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vai levar a pessoa. Eu vai cumprir porque eu acredito na promessa. Eu falei, se o senhor tá falando que vai fazer, ele vai fazer. Sim. Não sei como, mas eu sabia que o que ela tava falando era verdade. Eu não duvidei, eu só fiquei como? Como que vai fazer? E, estando casada, eu fiquei, meu Deus do céu, o Senhor disse que eu vou ser feliz, que vai trazer uma pessoa que me ame do jeito que eu quero. Eu olho pra dentro da minha casa, não vejo felicidade, não vejo amor, não vejo cumplicidade, não vejo parceria, não vejo nada. Como que isso vai acontecer? E o Senhor e vai lá onde realmente eu queria, que era o meu sonho. Família no altar, relacionamento saudável, tudo isso. E aí uma pessoa chega e fala exatamente daquilo, eu falei, ei, isso tem cara da promessa. Eu falei, meu Deus do céu, como que isso vai acontecer? E eu não desistia. Pagava, orava e tudo. Foi quando, devido a muitas traições, devido a muitas desconfianças, mentiras e tudo, eu falei assim, Senhor, já chega. Eu fiz até onde eu conseguia, não dá mais. O Senhor, ele só faz se a pessoa permitir, essa pessoa não permite ser tratada. Então, meu lugar não é mais aqui. Eu cumpri aqui o que eu tinha que fazer. Eu sei que o meu deserto, ele tem até um limite. O Senhor permite até onde a gente consegue carregar. Eu falei assim, eu não consigo mais carregar, muda a minha história. Muda a minha história, Senhor. E eu saí de casa, foi eu que saí de casa. Eu saí de casa com a minha filha ficava morando lá, morando comigo, e eu sabia que Deus tinha aquela promessa. Falei, como ela vai se cumprir, eu não faço ideia. Mas eu não esqueci daquela promessa. Foi em 2015, eu acho que eu tinha 17 anos, 16 anos. Eu sabia que tinha uma promessa. E eu falei, Deus é Deus de promessa. E eu sabia que eu tinha um propósito muito maior. Eu falei, como que eu vou juntar o meu propósito com o propósito de alguém? Não sei, mas o que vai acontecer, vai. E aí, eu lembro que eu chorando uma vez, acabei ligando pro meu amigo. Meu amigo que estudou comigo no ensino médio. Ensino fundamental e médio. Quando eu conheci ele quando eu tinha 16 anos. No mesmo tempo que eu recebi a promessa. E isso agora eu tô associando agora, porque acabei de lembrar. E aí, a gente estudava junto, a gente tinha uma parceria muito grande, um companheirismo muito grande, fora mesmo até da escola, né? O prazer da companhia. Todo mundo sabe aquela fase de panelinha, que todo mundo tem essa panelinha, né? Eu não tinha panelinha, eu tinha ele. Ele é meu melhor amigo. Mas nunca teve nenhum relacionamento nem nada, né? Aquele sentimento de amor, de paquerar. Não teve, era realmente amigo mesmo. E aí, eu fui ligar pra minha tia, chorando, devido ao que já tinha acontecido, e acabei acertando o número dele. Aí ele, não, já tá chorando, agora fala. Eu falei, não, era contigo que eu queria falar. Aí ele disse, não, fala. Aí eu comecei a contar algumas coisas. Ele disse, mano, bora sair. Bora pro cinema, bora distrair. Bora. A gente começou a se aproximar. E nisso começou a se aproximar, a mamãe começou a gostar, ver que a gente tinha uma parceria muito, né, uma amizade muito bonita. E aí ela falou, por que tu namora com teu amigo? Eu falei, faz nem sentido. Faz nem sentido, parece que eu tô até pecando, parece que eu tô indo namorar com uma pessoa da minha família. De tão brother que ele é meu, entendeu? Não faz sentido, mãe. Aí eu, e se? E se? Porque, sabe, é aquele improvável, né? Que Deus usa os improváveis, né? Não tava nem na minha lista. Tipo assim, aquela lista, meu sonho que já... Eu imaginava, quando eu ia na igreja... Assim, a gente quando é jovem, cria essas coisas na cabeça, né? A gente chega e fala assim, meu Deus, aí vê a pessoa tocando bateria, fala, eita, é servo. É servo, tá tocando, tá fazendo a obra, é esse Senhor, meu marido. Eu jamais imaginava que alguém que tava do meu lado, eu olhava pra alguém na igreja e já imaginava ele.
É ele. Era assim que eu imaginava, né? Então, não passava pela minha cabeça porque eu sabia como meu amigo era, né? Ele era da igreja, mas outra congregação, né? Então, não batia muito a fé que a gente tinha, ó. Mas a fé em Deus era acima de tudo. E aí eu falava, não vai dar certo não, isso aí. Vai ser jogo desigual, certeza. Mas não era nem tão jogo desigual mesmo, era porque da primeira vez que eu tinha casado, eu olhei primeiramente pro chamado, só pro chamado da pessoa. E aí eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou olhar pra pessoa. Não que o espiritual ele seja depois, mas a gente vai casar primeiramente com a pessoa. Sim. A gente não vai casar com o pastor ali, o seu pastor, vai casar ali com a missionária. Não é o cargo primeiramente que vem, não é o chamado primeiramente que vem. É a pessoa, é ser humano. Sim. Você tem que ver se tem aquela cumplicidade, se tem aquela harmonia, se as conversas se encaixam. Tudo isso levar em consideração, tá? Sim. E aí eu comecei a ver que tinha. Falar que a gente consegue entender, a gente consegue entrar e sair em todas as conversas sem ficar estranho. A gente consegue conversar sobre coisas delicadas sem ficar estranho. A gente consegue ir e voltar no passado, comentar sobre todo o meu passado, comentar sobre todo o passado dele e tá tudo certo. Por conta da amizade. Aquilo ali começou a ser uma base. A gente começou a amizade já era uma coisa muito sólida. Então, a gente começou a... E se a gente mudar pra namoro? Falei, beleza. Então tá tudo certo. A gente começou a namorar e fomos pra igreja. E já tinha começado errado, como todo relacionamento que começa errado, que foi os 3 meses que eu tava fora da igreja. E aí o Senhor falou assim, não, tem que estar em santidade. E como tudo na vida, é renúncia. Aí ele falou assim, eu quero obediência e quero que tu entregue. Eu falei, Senhor, o Senhor tá pedindo o meu relacionamento perfeito. Não, no momento não é da minha vontade e eu quero. E por obediência, fui lá e entreguei. Terminei o relacionamento. Com a pessoa que eu tinha encontrado. Eu falei, Senhor, tu tem noção do que o Senhor fez? O Senhor pediu o meu melhor amigo. Eu nunca tive um relacionamento desse na minha vida, Senhor. O Senhor pediu, não faz sentido. E aí eu falei, Senhor, aí ele, não, vou pra igreja. Eu gosto da pregação do pastor Ulisses, tudo. Eu vou ficar nessa mesma igreja. Aí eu falei, eu já vi essa história. Ele vai ficar 2 meses e vai embora. Eu falei, tenho certeza. E aí, ele não foi. Fez amizade com o pessoal da igreja mais do que eu mesmo, que só entrava e saía. Quando eu via, tava em célula do coroado, já tava muito entrosado e tudo. Eu falei, ô Senhor, tá sendo ele. Aí eu sabia que era ele. E o meu medo de outra pessoa vir na frente, né? E ali começou Deus tratando de novamente. Eu disse, eu não vou mais pagar preço por ninguém. Paguei 5 anos, né? Eu falei, não vou mais pagar preço por ninguém. E toda noite tava lá, Senhor, se for ele, eu quero ele, Deus. Tipo assim, eu não desistia de acreditar no amor, na promessa. Sim. Embora eu passei 5 anos frustrado, pagando preço por alguém, aquele tempo de oração, ele não foi jogado fora por conta da experiência frustrada. Sim. Eu dizia que eu não ia pagar preço, mas eu paguei preço pelo Vani da mesma forma. Orando, jejuando, dizendo que queria, chorando nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, faz a minha vontade, se for da tua vontade. E esse tipo de coisa. E o tratamento começou a ser na vida dele. Deus começou a tratar com ele. A gente separado oficial. Sim. Pra começar do jeito certo. Ele começou a ter um líder. Foi o Leão, amado, maravilhoso. Começou a discipular ele. E ele disse, olha, da forma certa é assim. Começa pela oração. Da oração vai pro namoro. Do namoro vai pro noivado. Noivado, casamento. Tem todas umas etapas. Aquela que eu pulei. Passei a vida fazendo certinho. Quando conheci a pessoa certa, eu fiz o errado. De novo. Aí eu falei, Senhor, eu sei que eu errei. Então eu te coloco de novo na frente. Porque é ele que eu quero. E eu quero que o Senhor vá na frente. Porque eu sei que o Senhor na frente eu não vou mais errar. Eu nunca mais vou errar se o Senhor estiver na frente das minhas decisões. Eu nunca mais vou fazer, meter os pés pelas mãos. Então vai na frente e direciona. Mas, Senhor, é ele. Dessa vez eu acertei, Senhor. É ele. O Senhor viu como é que é a amizade? O Senhor viu como vai dar certo? E tipo assim, eu já tinha certeza no meu coração. Né? Tinha algo muito mais forte que o amor, que também era amizade. A amizade é uma coisa muito importante. Porque no momento que, tipo, se acabar o amor, ainda tem, tipo assim, a gente precisa conversar. Uma coisa muito séria. O amor, ele fica um pouco de lado, porque você começa a ter a base da amizade ali, que é sentar e conversar e ser conversas difíceis. Sim.
Às vezes não é o amor que vai liderar as conversas difíceis, é a amizade, porque é ali que vai segurar. Se você já teve essa experiência de chegar com um amigo e dizer que tá errado, e não passar a mão na cabeça dele do mesmo jeito ele ficar, você vai ver que isso é possível dentro de um relacionamento. Sim. Porque a amizade de verdade, a gente tá mais que é cristão, que a gente vê alguém errando e fala, amigo, tá errado. E você não tem nem relacionamento com a pessoa. Então é isso que a gente tem que levar pra dentro de um relacionamento. Sim. Essa sinceridade de dizer, amigo, você tá errado. Então a mesma coisa acontece no relacionamento dele de chegar pra mim e dizer, amor, você tá errado. Isso aqui não tá dando certo. E aí a gente conseguir continuar a partir dali sem ressentimento, sem ficar jogando na cara, aí vem a maturidade. Quando a gente faz isso com um amigo, a gente não precisa ficar jogando na cara de ninguém. Você é amigo, não tem nada que ficar jogando. E aí a gente leva esse mesmo princípio pra dentro do casamento. E aí eu falei, Senhor, eu acertei. Ele, vai, Senhor, por favor. Mas o Senhor dizendo, calado. Aí vinha gente entregar, né, mensagem pra mim, orar na minha cabeça, aí o profeta terminava, aí eu, Vaso, esse nome aqui te diz alguma coisa? Aí ele, não. Aí essa foto aqui te diz alguma coisa? É porque eu gosto dessa pessoa. Aí disse, não, eu vou orar por essa pessoa. Aí orava, aí eu... E aí, Vaso, Deus falou alguma coisa? Eu disse, não, o Senhor não me mostrou nada. Eu falei, Senhor, por favor, Deus me diz alguma coisa. E o Senhor calado, eu querendo confirmação, tipo assim. Porque se Deus dissesse, eu era tão obediente no que Deus falava, se ele dissesse assim, termina, eu terminava. Continua, eu continuava. Então, se o Senhor falasse, não é, eu já tirava da minha cabeça. O problema é que Deus estava em silêncio, então eu ficava pra surtar se eu continuava orando ou se eu parava. Sim. Então eu comecei a ficar, Senhor, o que tu queres? Só me diz se é pra mim continuar orando ou não. Mas esse silêncio foi primordial pra também me tratar. E aí ele começou a fazer o certo. Nesse silêncio, quando eu achei que já tinha 3 meses de silêncio, ele toma iniciativa, quero orar com você. Do jeito certo. Aí eu falei, eu lembrei da promessa, que o rapaz falou assim, fazei prova de mim. Eu falei, dessa vez eu vou fazer a prova. Falei, dessa vez eu vou fazer a prova. Se o meu líder aceitar, era o Júnior, né? Se o Júnior desse assim, uma palavra pra trás, assim, não, eu acho que ele tá se precipitando. Se a minha tia aceitar, que era minha pastora, né? E se os meus pais aceitarem. É tipo The Voice, né? 3 sim, pá. Aí eu falei assim, tem que ter os 3 sim. Porque dessa vez o Senhor falou pra mim fazer. Então eu lembrei da promessa que era pra fazer prova. Que se um tivesse um não, eu já ia estar com o pé atrás. Sim. E incrivelmente, quando eu falei, ele tá pedindo pra orar comigo, pra começar a namorar. E aí, o que vocês acham? Papai disse, agora tá do jeito certo. Minha tia, vai com fé. E o Júnior, aceita, é isso mesmo. Agora ele tá fazendo certo. E aí a gente começou a orar. Noivamos barra foi muito rápido, né? E casamos e hoje a gente vive um relacionamento incrível pra honra e glória do Senhor. E o ministério que Deus falava que era, não era o ministério de chamado. Como eu falei, que os 3 eu achava que era mesmo. O ministério é tratar com famílias. Porque eu tinha passado por tudo isso, né? Por uma família desestruturada, né? Que foi do meu antigo casamento. E ele também passando por dentro da casa dele. Então a gente juntou essas histórias. Né? Ele teve que assumir a frente da casa dele muito cedo. E eu, tendo a experiência que passei, a gente conseguiu, as nossas histórias, os nossos propósitos juntaram. E aí, sem a gente imaginar, chega pessoas pra gente começar a conversar com a gente. E a gente fala, meu Deus, a gente é tão novo, a gente tem pouco tempo de casado e pessoas chegam pra gente conversando. Foi quando a gente, uma vez, sentado de frente pra outro casal, a gente aconselhando. Eu falei, Senhor do céu, é isso. Esse era o ministério. É ajudar outras pessoas no ministério familiar. Lembrando que é algo que eu não mencionei, o Júnior, quando não me conhecia, ele falou, Deus vai te usar para tratar com famílias. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu sou divorciada, onde que eu vou ser exemplo para a família? Quem vai me ouvir, né? Quem vai me ouvir? Eu não tenho essa história, não tenho essa bagagem. De ser a família certinha e tudo ter feito certo. Aí, como se ele tivesse ouvido meu pensamento, mas a gente sabe que é o Senhor. Falei assim, ei, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí eu falei, Jesus, é tu mesmo? E hoje eu vivo a glória da segunda casa maior do que a primeira. Porque o Senhor, ele tem feito grandes maravilhas. Hoje, o Vani na comunicação, no Ministério de Louvor, chamados diferentes, mas propósito igual. Propósito de ajudar outras pessoas, o propósito de ser exemplo de família, né? De estar ali, de relacionamento, de se entender, né? A gente começa a conversar com outras pessoas e dizer assim, olha, senta e conversa.
faz isso, porque às vezes a gente fala muito, é muito simples, né, dizer assim, olha, vocês têm que conversar e tudo, mas é muito mais simples, é porque a gente que complica, a gente coloca sentimento, a gente coloca ressentimento, coloca passado e não consegue resolver o problema, que é a coisa mais simples. E o Senhor, ele foi dando esse direcionamento pra gente, o Senhor tratando a gente, né, e hoje o Senhor faz tantas maravilhas na nossa vida através disso, a gente até hoje recebe bênçãos que a gente fala assim, de onde viria? Né? E quando o Júnior sempre fala, isso é questão de obediência. Quando a gente é obediente, o Senhor, ele vai abençoando. O Senhor vai abrindo as portas. Não que signifique que fique mais fácil, mas se torna mais simples. O caminho que era pra gente fazer várias e várias vezes, o Senhor vai lá e torna reto. E é muito incrível. Então foi essa a experiência mais marcante. Ele ter dito uma promessa, eu ter apressado, mas mesmo assim, eu reconheci e falei, Senhor, eu quero viver essa promessa. E ele cumpriu, exatamente. A promessa que tinha feito aos 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu vivo o cumprimento de promessa. Eu olho pra ele e falo, amor, você é o cumprimento de promessa na minha vida. Eu te esperei tanto, eu orei tanto por você. Você exatamente. Então, cada vez que a gente vai convivendo junto, eu falei, é exatamente isso que eu sonhava aos 16 anos. Sim. Era exatamente essa história que eu vivia, que eu sonhava pra mim. Quando a gente vai pra igreja junto, eu falei, Senhor, é isso mesmo que eu queria. Dar continuidade, que quando eu começo a lembrar e vejo meu pai, vejo minha mãe indo pra igreja, eu lembro disso, eu tenho essas lembranças, e eu falei, tô seguindo esses passos. Então, é isso também que eu quero passar pros meus filhos, né? A gente quer deixar esse legado. E o meu pai deixou esse legado, de buscar a Deus, de ter uma rotina com o Senhor, de ter um relacionamento com Deus. Através da minha tia, aprendi que nada tira da minha cabeça que a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar no secreto, o Senhor resolve. O Senhor vai, o Senhor age. E quando eu entrava no quarto e fechava a porta, que eu orava alguma coisa que estava destruído, assim, ou, sabe, caindo, que eu não sabia como resolver. Passava 2, 3 dias com esse resolver, eu dizia assim, meu Deus do céu, ninguém tira da minha cabeça. E foram coisas que foi ensinada pra mim, através da vida dela. Aí depois chega junho e vai ensinando sobre paternidade, também vai me auxiliando com a questão da paternidade. Então a gente vai formando, sabe? A gente vai construindo o caráter, a história no Senhor. A gente vai começando a ter uma base sólida com o Senhor, né, de experiência para ajudar outras pessoas. A gente começa a ser toda e forte para outras pessoas. Isso é muito importante. Glória a Deus, cara. Que lindo, que bênção Deus faz, né? E o que mais me toca nisso tudo é a questão da obediência. A gente não vive promessas se a gente não decidir ser obediente. A gente olha para a vida de Abraão e Sara, né? E o que Sara fez? Sara não esperou, sabe? Sara disse assim, bom, eu não tenho como ter filhos, Deus não pode fazer nada sobre isso, então eu vou ser desobediente. Quebrar um princípio. Foi o que aconteceu. E a gente tira essa lição de tudo isso. A gente tira muitas lições, mas essa é uma lição que a gente pode tirar. Ter uma vida de obediência para o Senhor. Você vive obediência, você não será abençoado, como você consegue um atalho, digamos assim, para a promessa, né? Deus fez, assim, pouco tempo na vida da Karine, o que não tinha acontecido em muitos anos, né? Que foi o que ela contou aqui pra gente, sabe? Deus fez muito na vida dela, mas porque ela se posicionou também. Às vezes você quer que Deus na sua vida, mas sem um posicionamento seu não vai rolar. Entende? Relacionamento é aqui e lá. Deus não pode, ele não vai só dar pra você se você não der pra ele também. E no caso, é dar a sua vida, se entregar, é se submeter, é falar, tudo bem, Jesus, é teu agora. A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. O caminho nesse sentido é vida mesmo. É a sua vida, é tudo que pertence a você. Para que ele faça. Então talvez falte uma entrega real. Talvez você não esteja segurando algo que precisa soltar, sabe? Tipo, a Karine, ela vive, ela precisa entregar. E não foi fácil, né? Não foi fácil. Gente, não é fácil nenhuma entrega, nenhuma renúncia que a gente é fácil, mas sempre é fácil. E glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por tudo isso que você... Pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse, assim, um conselho principal que a gente possa permanecer, sabe? Queimando por Jesus. Porque eu acredito que você vive o que você está vivendo hoje porque você escolheu permanecer na sua vida com Deus, né? Então, qual seria o principal, assim, conselho que você poderia deixar pra gente? Nossa, na minha cabeça vem muito forte, gritante, a questão da gente, antes de tomar a decisão, consultar o Senhor. Deixar com que Ele tome a frente da situação.
Porque somente ele tá no futuro. Ele tá no futuro, ele é presente, passado, futuro. Então ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós temos a nossa vontade. Mas a nossa vontade, ela é 100% errônea. Porque a gente não conhece o futuro. Então, se a gente deixar nas mãos do Senhor, ele vai nos direcionar para o que é melhor. Embora pareça ser difícil, um caminho mais apertado, mais estreito, como a Bíblia fala que é, mas ainda assim é o melhor. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é pra gente entregar, pra gente permitir com que ele mude o nosso pensamento, a nossa mente, transformar-vos a nossa mente, a renovação da nossa mente, para que ele faça a boa, perfeita a vontade dele. Para que a gente consiga experimentar essa vontade, essa perfeita vontade dele. Né? Somente ele que tem o futuro e pode decidir o que é melhor pra gente, porque a gente não sabe. Então, decidir entregar nas mãos do Senhor o comando, o controle da nossa vida. Por mais que a gente não saiba que rumo vai tomar, a gente vai ter certeza que vai ser o melhor. Então, acredito, isso é um princípio muito, muito forte que eu e Ivani a gente carrega, que foi ensinado pra gente. Né? Antes de qualquer decisão, porque toda decisão vai levar para algum lugar. Ainda mais se for uma coisa que, tipo assim, casamento. É uma vida. Você decide aquela pessoa e vai anos. Né? Então você não sabe. Então, se você começa a orar, fala, Senhor, será que essa pessoa é pra mim? Você conhece a pessoa e vai orando. Conhece mais a pessoa e vai orando. E o Senhor vai abrindo os olhos. E o Senhor vai direcionando, vai mostrando, vai tornando sensível. A pessoa começa a ter um caráter duvidoso e tudo, já é pra gente ficar de olho. Agora, quando a pessoa vai demonstrando lealdade, honestidade, comportamentos, né, que vai tendo as características do Senhor, você já começa a ter a certeza que Deus está no controle. E Deus está te mostrando. Deus está te fazendo sensível. O Senhor tira toda a paixão e vai deixando exatamente aquilo que eu preciso ver. Porque essa pessoa é que eu estou tentando escolher para minha vida. Ela aparentemente parece. Mas só o Senhor que pode trazer a verdade dessa pessoa. E aí, deixar ele decidir, deixar ele mostrar. Permitir com que ele mostre. E a gente também ser sensível para enxergar. Porque tem gente que, mesmo o Senhor mostrando, a gente não enxerga. Então a gente tem que pedir também discernimento. Senhor, não deixe os meus sentimentos cobrirem ou me dominarem. Me torna, Senhor, sensível para ver exatamente o que eu preciso ver. E assim a gente conseguir decidir algo que é favorável e que torne planos do Senhor. Para que a gente esteja no centro da vontade dele. Se encaminhe para o propósito. Amém. Amém. Glória a Deus, né? E só para finalizar aqui, você deu esse exemplo das escolhas dentro do relacionamento, né? Sim. Em termos de casamento e tudo mais. Eu acho muito importante falar pra gente não pular etapas, né? Porque quando a gente pula etapas, a gente antecipa coisas que não era pra gente viver, porque a gente não tá maduro ainda. E isso pode estragar tudo. Exatamente. Entende? Então a gente precisa viver cada etapa, cada tempo e estação. Eclesiastes 3 na nossa vida, entendeu? Um tempo para cada propósito de céu. Não pule etapas. Tá difícil, eu sei. Talvez o que você menos quer esperar. Sim. Mas é sério. É melhor pagar o preço da espera do que o desespero. Sabe? Sim. É a melhor coisa. Glória a Deus, Karen, pela sua vida. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado conosco a sua história. Glória a Deus. Que essa história possa te inspirar a buscar realmente viver um relacionamento com Deus, porque tudo isso é resultado de um relacionamento com Deus. Não esquece de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse episódio, se ele abençoa a sua vida com alguém, deixar um comentário aqui embaixo, deixar o seu like e seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio.